por essa oportunidade, pela vida do Marcos e da Miriam, que foi o canal de bênção, pela vida do pastor Jonatas, que confiou essa responsabilidade, também o pastor Edilson, que eu preguei lá também na igreja que ele estava dirigindo, e os obreiros que estão na retaguarda aí para interceder pela nossa vida, amém? Esse negócio de dengue pegou e pegou todo mundo, né? Eu estou também hoje, só vim pela misericórdia, mas eu creio que Deus renova a nossa vida, né? Então abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15 e verso 45. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 45. E logo em seguida, João, capítulo 13. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 45. Todos acharam? Vai nos dizer assim a palavra do Senhor. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se alma vivente. O último Adão, espírito vivificante. Vou ler mais uma vez. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se alma vivente. O último Adão, espírito vivificante. João capítulo 13. Quantos creem que Deus vai falar mais um pouquinho essa noite? Diga amém. Então aperte o cinto de segurança. Vamos decolar uma mensagem profunda, poderosa para a glória de Deus. João capítulo 13, do seu verso 2 em diante, vai nos dizer assim. João capítulo 13, verso 2. Enquanto ceavam, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai lhe entregara tudo nas mãos, e que viera de Deus e que para Deus voltaria, levantou-se da ceia, tirou o manto de cima, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água na bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Verso 18. Não falo de todos vós, eu conheço aqueles que escolhi, mas para que se cumpra a escritura, o que comia do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já vou-lo digo, antes que suceda, para que, quando suceder, creais que eu sou. Em verdade vos digo, quem receber aquele que eu enviar, a mim me recebe. E a quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito e declarou: em verdade vos digo, que um de vós há de me trair. Os discípulos se entreolharam perplexos, sem saber de quem ele falava. Ora, achava-se reclinado sobre o peito de Jesus um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava. A esse, pois, fez Simão Pedro sinal e lhe pediu: pergunta-lhe de quem é que ele fala. Aquele discípulo, recostando-se assim ao peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu-lhe Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tendo, pois, molhado um bocado de pão, deu-lhe a Judas, filho de Simão Iscariotes. E logo após o bocado entrou nele Satanás. Disse-lhe, pois, Jesus: o que fazes, faze-os depressa. Amém? E a igreja pode se assentar, dando glórias ao nome do Senhor. Parece uma mensagem pesada, mas nós vamos entender o que Jesus vai falar conosco esta noite. Porque na verdade nós somos envolvidos de decepções, traições, contendas. E isso não só no âmbito secular, no trabalho, na escola, na faculdade,
mas também, como aqui no texto, dentro da própria congregação. E Jesus, ele vai nos ensinar como lidar com isso essa noite. Porque nós não estamos isentos de passar por essas situações. Mas a grande questão é passar por isso e continuar. É difícil porque o que mais ouvimos é: eu saí da igreja por causa do pastor, eu saí da igreja por causa da irmã, eu saí da igreja porque falaram mal de mim, eu saí da igreja porque fui traído. E Jesus vai nos ensinar essa noite. Então, dê ouvido ao Espírito Santo essa noite, amém? Capítulo 15, verso 45 de 1 Coríntios. Paulo, ele vai ensinar a igreja de Coríntios, e ele vai falar sobre o primeiro Adão, e também vai falar sobre o último Adão. O que eu acho interessante é que Paulo, ele não vai falar sobre o segundo, nem o terceiro, nem o quarto Adão. Ele vai falar do último Adão. Então essa noite, Deus preparou este momento para nós estarmos aqui aprendendo da sua palavra, e entender também que hoje acabam as nossas desculpas. Que desculpas? Não aqui, mas muitos por aí continuam errando e pecando, porque está enraizado nesta palavra de que o pecado que está em nós, o pecado original, foi por causa de Adão, e por isso nós pecamos. Sim, e este é o primeiro Adão. Paulo vai dizer que o primeiro Adão, ele tornou-se alma vivente, porque não era para ser assim. Deus formou o homem, Deus formou Adão e Eva, e a gente sabe a história. Depois de ter dado o sopro de vida, formado o homem, colocou no jardim. Jardim esse que nós podemos conjecturar como o tabernáculo santo, lugar perfeito. Só que neste lugar santo e tabernáculo perfeito, Adão e Eva estavam ali vivendo a inocência até chegar à serpente. Mas o que eu aprendo aqui é que Deus, ele nos coloca no lugar certo e no lugar bom, tabernáculo santo. E nessa condição, Deus nos dá liberdade. Nós temos liberdade, mas junto à liberdade, Deus também dá limites. Deus olhou para Adão e Eva, Edilson, olhou para Adão e disse: olha, está vendo estas árvores? De toda essa árvore você tem liberdade, pode comer de qualquer fruto, vírgula, limite. Deus sabe que o crente precisa de limite. Deus sabe que o crente, ele tem liberdade, mas para não virar libertinagem tem que ter limite. Aí Deus olha para Adão e diz: Adão, de todas as árvores você pode comer, mas tem um limite. Desta árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa você não toca, nessa você não chega perto, nessa você não olha, nessa você não apalpa, passa longe, este é o limite. Escuta isso, Deus vai começar a falar com a igreja. Nós estamos falando do primeiro Adão. O primeiro Adão é aquele que não respeitou o limite. E não respeitando os limites, teve uma consequência. Este primeiro Adão errou, escorregou, pecou, porque não respeitou os limites. Agora vem Paulo ensinar e dizer: olha, o primeiro Adão tornou-se alma vivente, porque este pecou, este errou, este falhou. Porém, acabou as desculpas agora para você andar errando. Porque quando tinha só o primeiro Adão, nós íamos falar que o pecado original está correndo no sangue
E por isso nós andamos pecando. Aí Paulo vai ensinar, agora eu vou mandar o último Adão. O último Adão se chama Jesus Cristo. Este Adão não errou. Este Adão não pecou, neste Adão não há falha. Então o nosso Senhor Jesus é o último Adão. Então escuta, é só mudar a ótica esta noite, para andar, aleluia, na retidão do Senhor. Tem que parar de andar com a muleta dizendo eu erro e eu peco por causa do pecado original do primeiro Adão. Paulo vai ensinar, se você olhar para o último Adão, você vai ver que nele não há falha, nele não há erro, nele não há pecado. Então a desculpa é, o primeiro Adão errou, o primeiro Adão pecou, mas o último Adão foi enviado para nele nós espelharmos e andar, aleluia, perante a sua vontade. Este é o último Adão. Antes da queda, Deus visitava esse jardim e chegava já assim, conversando, o culto era maravilhoso. Mas quando houve a queda, Adão se escondeu. Deus entra no jardim pisando firme, dizendo: cadê você, Adão? Adão, onde você está? Adão, aonde você está? Deus sabia onde Adão estava escondido. Mas Deus, Ele quer de mim e de você uma predisposição para se levantar e dizer: eu estou aqui. Eu andava me escondendo por causa do meu erro, mas agora eu estou aqui. Escuta isso. Ele quer que você confesse. Ele quer que eu diga a Ele: Senhor, eu estou me escondendo por causa disso, por causa daquilo, por causa daquela mágoa, por causa daquele egoísmo, por causa disso e por causa daquilo. Ora, o primeiro Adão falhou. O último Adão não há falha. Agora Jesus, que é o último Adão, se materializa na terra e começa a andar nessa terra dos viventes e escolher a sua cúpula ministerial. Escolhe 12 homens fracos, sem estudos, 12 homens improváveis. E dentro desses 12 homens improváveis, porque Jesus ele é assim, Ele não está à procura simplesmente daqueles que sabem mais, Ele está à procura daqueles que têm um coração sincero na presença dEle. E Ele começa então a formar a sua equipe de discípulos. E agora esses discípulos estão andando com Ele, aprendendo dEle, ouvindo Ele. E agora sabendo que este é o último Adão. Só que chegou um momento em João capítulo 13, que agora este último Adão senta na mesa, que é Jesus, com os discípulos. E sentado na mesa da ceia, Ele começa a ter uma conversa aberta com os discípulos. E a conversa aberta é assim: olha, eu vim do Pai, o Pai confiou todas as coisas nas minhas mãos, e para o Pai eu vou retornar. Ele está dizendo, em outras palavras, que Ele vai morrer. Só que agora os discípulos estão acostumados com Ele e não entendem essa palavra. Ele está dizendo, eu vim do Pai. Ele está dizendo, eu tenho uma origem. Ele está dizendo, o Pai confiou todas as coisas nas mãos. Ele está dizendo, eu tenho um propósito. E Ele vai dizer mais, e eu vou voltar para o Pai. Ele está dizendo, eu tenho um destino. Só para você entender, e você vai sair daqui hoje mais crente do que entrou. Você não está aqui por um acaso, Deus confiou alguma coisa na sua mão. Você tem um propósito de estar aqui essa noite. Você tem uma origem que é o Pai, aonde, aleluia, você veio. Mas também você tem um destino que é para onde você vai. Louvado seja Deus. Mas quando Jesus é sincero na mesa, a Bíblia diz que o diabo pôs no coração de Judas. Sabe o que é isso? Lançou uma semente. O diabo lançou uma palavra.
Pastor Edilson, o perigo é essa palavra, essa semente. Muitos alimentam a semente que o diabo põe. Muitos alimentam a semente que o diabo coloca contra o irmão, contra a irmã, e começa a alimentar e aquilo, e Judas deixa essa palavra entrar no coração. Preste atenção, o diabo não entrou em Judas ainda, o que entrou em Judas foi uma palavra. O que eu quero dizer para você essa noite, cuidado com as palavras que você ouve, e deixa essa palavra entrar no coração e alimenta ela. Muitas das vezes essa palavra nem é verdade, mas vão dizer que a Maria falou, aleluia, da Joaquina, que o João falou do Serafim, mas eu quero liberar uma palavra essa noite. Não dê crédito à semente, aleluia, para não virar, louvado seja Deus, um pecado na tua vida. Judas alimentou a palavra que o diabo pôs no coração dele. Agora escuta. Tudo começa com uma semente, com uma palavrinha do nada. Isso dentro de casa, com a família, isso no púlpito de pastores, isso na empresa onde você trabalha. Tudo começa com uma palavra. E aí Jesus vai nos ensinar hoje, porque Jesus sabe que nesta mesa tem um que vai levantar o calcanhar contra ele. Jesus sabe que tem um que vai trair ele. Jesus sabe que tem alguém que vai falar mal dele. Sabe qual é o problema dos crentes? É que nós crentes somos muito mimimi. Nós se achamos tão, porque eu prego, porque eu toco, porque eu louvo. As críticas vão ter. Alguém para falar mal de você, isso não vai acabar só na glória. Alguém para dizer, nossa, não pregou nada. Alguém para dizer, a irmã não louvou nada. Isso não é o problema, porque Jesus nos ensina como lidar com essas coisas. O texto vai dizer que Jesus estava sentado, mas quando ele escuta e ele fala essa palavra para os discípulos, e percebe que o diabo já pôs no coração de Judas que o traísse. Sabe o que eu acho mais interessante? É que os discípulos, entre eles, começaram a dizer, olha, se Jesus vai embora, se Jesus vai para o Pai, quem vai dirigir o culto hoje? Quem é que vai pregar hoje? Quem é que vai estar na frente agora do negócio? Os discípulos estavam preocupados em cadeira. E Jesus já vai falar comigo e você essa noite. Porque eles, entre eles, comentaram e começaram a dizer, quem agora vai estar na frente? Quem vai ser o líder? Quem vai ser o maior? E aí Jesus, não somente com palavras, mas com atitudes. O texto vai dizer que ele está sentado. Ele levanta da mesa, ele levanta da cadeira. Sabe o que é isso? Levantar da cadeira, desfazer do seu trono. Ele tira a vestimenta de cima, ele está dizendo, estou despindo da minha glória. E outra, ele vai se enrolar com a toalha de servo, ele está dizendo assim, eu vou me fazer como servo da casa. Sabe o que é isso? Jesus é mestre, Jesus é Senhor, Jesus é professor, Jesus é tudo, mas neste momento, para ensinar algo, ele vai olhar e vai dizer, hoje eu sou o servo da casa, é eu que vou lavar os pés de vocês. Porque naquele contexto, quem lavava os pés dos visitantes, é os servos da casa. Jesus não se preocupa com cadeira, Jesus não se preocupa com status, Jesus não se preocupa com nada disso. Ele só quer nos ensinar como atravessar essas situações, como passar por isso. E como é? Seguindo o exemplo dele. Ele levanta da cadeira. Tem gente que não quer levantar da cadeira. Por quê? Se eu levantar da cadeira, outro vai pegar o meu lugar. Se eu levantar da cadeira, outro vai sentar. É uma preocupação, mas só que Jesus, ele é tão lindo, que ele se levanta. Quando ele se levanta da mesa, da cadeira, tira a vestimenta de cima, se enrola com a toalha, agora ele vai para o serviço, pega uma bacia com água e começa a lavar os pés de todos. Lava os pés de um, de outro, de outro. Quando chega na vez de Judas, ele lavou os pés de Judas, sim ou não? Ele lavou os pés de Judas. Por quê? Porque ele não é igual a você. Ele não é igual a mim. Ele é diferente, ele só quer que nós sejamos igual a ele.
Se é eu ou se é você agora, sabe o que vai acontecer? Judas falou mal de mim, Judas vai me trair daqui a pouco, eu vou lavar o pé de todo, mas na hora de Judas eu vou passar em outra calçada. Não vou nem falar com ele mais, não vou nem falar, eu quero distância dele, mas Jesus lava os pés de todos. Sabe por quê? Porque Jesus sabe essas coisas que eu e você não sabe. Primeiro, ele sabe a sua origem, ele sabe de onde veio. Segundo, ele sabe do seu propósito, ele sabe o que tem nas mãos. E terceiro, ele sabe o seu destino é na glória, não é nessa terra. Então a cadeira é o que menos importa, mas o que importa essa noite é lavar os pés uns dos outros, para a glória do nome do Senhor. Sabe o que eu acho mais interessante? Ele lava os pés de todos, até de Judas. Você não. Eu te conheço. Jesus dizendo: eu te conheço, pregador. Eu te conheço. Você não. Ficou aquela magoazinha, ficou aquele negócio remoendo. Jesus se fez servo, e quem é eu e quem é você? Só porque prega? Só porque está na frente de um trabalho? Só porque é gerente de algum negócio? Jesus tinha algo na mão, e o que ele tinha na mão não é a chave de uma padaria, não. Ele não tinha a chave de uma loja na mão, não. O que Jesus tinha na mão? O globo terrestre. Tudo estava nas mãos dele. Mas sabe o que eu acho mais interessante? É que ele lava os pés de todos. Agora você que tem preocupação com cadeira, escuta isso. Depois que ele lava os pés de todos, a Bíblia vai dizer que ele tira a toalha, que ele põe a vestimenta novamente e que ele senta na cadeira. É Jesus dizendo assim: ei, não precisa ter medo, aleluia, de perder cadeira. Por que não? Porque o que é seu e ninguém tira. Muitas vezes é um tempo de Deus só, mas é um tempo de Deus para um aprendizado, é um tempo de Deus para você, aleluia, se fortalecer, é um tempo de Deus, aleluia, somente para você firmar ainda mais, mas a cadeira é sua e ninguém tira. É um período que Deus quer trabalhar na vida de alguém, mas Jesus está dizendo: não precisa ter medo, ele vai, faz o que tem que fazer e a cadeira está esperando de novo. Escuta isso. Aí sabe o que é mais interessante? Sabe por que você não lava o pé de Judas? Pergunta por quê? Porque você acha que Judas, e eu não sei quem é o Judas que falou mal de você, ou que traiu, ou que fez alguma coisa contra a sua vida, contra a sua família. Mas Jesus vai nos ensinar algo hoje, você vai aprender, e você vai sair daqui com essa palavra e vai dizer: eu nunca mais vou ser assim. Jesus lava os pés de Judas. Sabe por quê? Porque quem Judas é, não muda quem Jesus é. Não perca o seu caráter por causa de alguns Judas aí para a vida. Não perca a sua essência por causa de alguns Judas que falam mal de você. Jesus nunca se preocupou com isso. Ele está olhando e dizendo: ei, deixa Judas ser quem ele é, eu vou continuar sendo quem eu sou. Sabe o que Jesus está dizendo para você? Jesus está olhando para alguém aqui, Marcos, e falando assim: ei, deixa ele ser quem ele é, com o temperamento dele, com a forma dele. Deixa ele ser quem ele é, traidor, o que for, mas você continua sendo o que Deus chamou você para ser, né? Não mude o seu caráter. Ou coisa difícil lavar os pés um dos outros. Mas sabe, dá a paz do Senhor do mesmo jeito. Se puder evitar até também de retribuir com palavras também do que já aconteceu, evite. Foi dito aqui hoje pelo nosso pastor: o que passou, passou. Daqui para frente é tudo novo. Então aprenda isso hoje. Deixa falar mal de você, deixa perseguir você, deixa fazer o que for, mas você continua sendo quem você é. Estão falando mal? Tão, dá a paz do Senhor do mesmo jeito, sem falsidade, sem hipocrisia. É só assim para nós, no mínimo, ser imitadores de Cristo. Escuta, Jesus sabia que Judas era traidor, mas Judas também era outro adjetivo, o que? Ladrão. João capítulo 12. Judas era ladrão, pastor Jonas.
Se Judas era ladrão, quem Judas era no ministério de Jesus? Ele era o tesouro? É isso que você não entende, é isso que eu não entendo, é isso que nós não entendemos, porque se é eu ou você, nós jamais daríamos a chave do cofre, da grana, para alguém que tem problema com dinheiro. Mas Jesus pega a salva. Quem vai tirar a oferta hoje é você, Judas. Mas Judas não é ladrão? João capítulo 12. Judas não é traidor? Sabe qual é o problema? O problema é que Jesus sabe que todos nós precisamos de uma segunda chance. Então não tem como você dizer que não teve oportunidade. Jesus pega você do jeito que você é, coração duro que você é, difícil como você é, e dá as oportunidades para você trabalhar para Ele, e diz assim, ó, agora é hora de você moldar o seu caráter mediante a responsabilidade que eu dou na tua mão. Só não vai mudar o caráter quem não quer mesmo, ou seja, quem já é mau caráter. Mas quem quer mudar em Cristo Jesus, ele vai pegar a oportunidade e vai falar assim, olha, eu tenho problema com isso, mas Jesus me deu uma oportunidade. Se é eu ou você, nós não vamos dar a chave do cofre para ladrão, não. Mas Jesus está olhando e dizendo, ei, é mais fácil lançar fora, né? É mais fácil jogar para fora do que você pegar e trabalhar e restaurar essa pessoa. Então aprenda essa noite. Você está num cargo, nós estamos num cargo, nós somos líderes em algum momento da nossa vida, e essa liderança foi Jesus que deu. E se foi Jesus que deu, Ele está olhando para mim e você e dizendo assim, olha, aproveita a oportunidade com o trabalho que eu dei na sua mão e muda o seu caráter a partir de hoje. Porque tem crente que ainda vive mentindo, não precisa disso. Tem crente ainda que é acostumado, sabe, tem prazer de falar uma coisinha de mentira, aquilo lá estava ali, ele falou, não, estava lá mesmo, mas sabe que é mentira, para que isso? Muda o seu caráter mediante a responsabilidade que Deus deu. Agora escuta, e eu estou pregando assim bem devagarzinho, por causa da garganta não dá, mas escuta, Jesus sabia, e quando ele se levanta da mesa, faz o que tem que fazer e senta novamente, ele vai falar assim, olha, eu sei que não é todos, porque ele sabia que era Judas, eu sei que não é todos, mas é um de vós. Só que Jesus não revelou quem era. Jesus só olhou e disse, é um de vós que come na mesa comigo. Aí sabe o que eu acho mais interessante? Os discípulos estavam na mesa. Aí os discípulos começaram a olhar um para o outro. Escuta isso, ficaram olhando assim, olhando. Só que o que eu acho mais lindo é que eles não acusaram ninguém. Sabe o que eu e você precisamos aprender? Parar de acusar os outros. Será que é eu? Eles olharam um para os outros, mas não perguntaram assim, será que é João? Será que é Pedro? Não, eles olharam, será que é eu? O temor que eles tinham era, será que é eu? Porque estava tudo no mesmo propósito, estavam todos na mesma caminhada, estavam todos na mesma pegada, então eles não tinham como acusar ninguém. Por que aqui dentro nós temos essas picuinhas? Por que nós temos que, no culto de congresso, uma das irmãs fala que não quer o vermelho, outra quer azul, e já vira uma picuinha danada? Para que isso? Para quê? Por que eu não posso ceder? Por que eu não posso lavar os pés? Por que eu não posso dizer assim, tá bom, pode ser dessa vez, no próximo pode ser o meu? No próximo pode ser azul? Pode. Pronto! Então escuta, eles olharam um para os outros e disseram, será que é eu? Pelo amor de Deus, misericórdia, já pensou se é eu? É porque ninguém sabia, a essência dele estava tanto ali com Jesus, que é o último Adão, e eles não sabiam se era eles ou não, eles ficaram olhando e, será que é eu? Aí sabe o que eu acho mais interessante? É que ninguém sabia, ninguém respondeu. Aí Pedro é cheio de autoridade. Pedro, ele tem autoridade. Pedro tem Só que a autoridade, irmã, não é suficiente para algumas coisas no ministério. Pedro tinha autoridade. E quando Pedro está vendo aquela situação e ele quer logo saber quem é, ele olha para João, está reclinado a cabeça no peito de Jesus.
Pedro cheio de autoridade, aquele cara que arranca a espada, corta a orelha de mal, que é o cara que... Esse é Pedro, é o cara que não deixa para depois, é o cara... Cada um com o seu temperamento. Mas Jesus amava todos do mesmo jeito. Só que Pedro tinha autoridade. Aí Pedro, cheio de autoridade, olhou e disse: João, pergunta para ele quem é. Por que Pedro fala para João? Porque ele olha para João e vê que João está perto de Jesus. Tem uma coisa aqui que você precisa aprender. Não basta só ter autoridade com o microfone na mão. Não basta só ter autoridade dentro da tua casa. Tem algumas coisas para a minha vida que só vai vir com intimidade. Pedro tinha autoridade, mas para as revelações do céu, era João que estava mais íntimo de Jesus. Autoridade é bom, mas não para ter revelações somente. A autoridade é bom, mas a intimidade vai trazer as revelações. João não saía, Miriam, de perto de Jesus. João ficava do lado de Jesus. Se fosse no dia de hoje, Jesus ia no banheiro, João ia até lá e ficava na porta do banheiro esperando Jesus. Sabe por quê? O desejo, a sede de ser íntimo de Jesus. Sabe qual é o problema nosso? E pasmem, eu falo sem medo de errar, não vou acusar a igreja, lógico. Nem orar se ora mais direito. No seu íntimo. Não entra mais em Mateus capítulo 6, acabou. Não é mais íntimo de Jesus e quer revelação. Aí quer que venha um pregador aqui, aponta o dedo para você e começa a revelar. Mas se você for íntimo, você vai ter essas mesmas revelações do Senhor. E sabe o que é mais interessante? Se você for íntimo de Cristo, a palavra já está revelando coisas para você onde você está. Só precisa ser íntimo. João era íntimo. Aí João reclinado a cabeça, ele olha para Jesus e pergunta: Senhor, quem é? Fala para mim, Senhor. Eu estou sempre perto do Senhor, eu não me afasto do Senhor, quem é? Só que mesmo assim Jesus não entrega ninguém, porque Jesus não é cagueta. Escuta isso. Jesus não dá nomes. Sabe qual é o maior ranço de picuinha dentro da igreja? É porque a gente vai falar e fala nomes. Dentro da igreja a gente vai falar nomes, isso é um perigo. Ah, Maria falou isso. Nem é aquilo, mas a Maria falou isso. Em vez de eu chegar e falar assim: olha, alguém falou assim, assim, assim. Não, a Maria falou aquilo. Aí já pega um negócio. Jesus não dá nome. Jesus fala assim: ó, aquele que eu der um bocado de pão molhado na boca, esse é o traidor. Jesus não deu nome, Jesus não entregou quem era, Jesus não. Porque tem coisas que a gente tem que estar ligado no culto para ver o que acontece. Jesus, ele olha e diz: aquele que eu der o pão molhado na boca, esse é o traidor. Jesus revelou, pronto. Só que não deu nomes, mas revelou. Agora, o que era para estar atento? Era para a igreja ter discernimento e ver o que ia acontecer. Mas não, a igreja está dispersa. O culto está rolando, o irmão está pensando no carro que está na oficina. O culto está acontecendo, a irmã está pensando no que vai fazer hoje para jantar quando chegar em casa. E aí Jesus já está operando, Jesus já está fazendo. Aí Jesus pega o pão molhado e põe na boca de Judas. Escuta isso, aqui é o momento. Você lembra que lá no versículo 3, o diabo pôs uma palavra, uma semente no coração de Judas? Ele foi alimentando. E quando Jesus coloca o pão molhado, o diabo entra na vida de Judas. Aí você vai olhar e vai dizer: nossa, irmão, mas o diabo se apoderou de um crente. É o que mais tem. Porque é crente aqui, mas em casa ainda fala palavrão. É crente aqui, mas ainda desonra o pai, a mãe, o marido. É o que mais tem. Os discípulos estão com Jesus. Os discípulos estão ali. Mas agora escuta: era ladrão e estava dentro da igreja. Era traidor e estava dentro da igreja. E o diabo entrou na vida de Judas, e Judas era um dos discípulos. Não era ninguém de fora não era um dos 70, nem um dos 500, não, era um de dentro, perto de Jesus. Agora você não toma cuidado não com essas palavrinhas aí que você alimenta do diabo, que alguém falou isso, aquilo, muitas das vezes até que você vai falar da sua intimidade para outra irmã, para com isso. É culto de família, né? Então escuta, Judas
Na hora que Jesus coloca o pão molhado, o diabo se apoderou da vida de Judas. Na hora. Aí Jesus olha para Judas, que agora é o diabo, e fala assim: olha, o que vai fazer, faça depressa. Aí Judas sai. O diabo leva Judas, ele sai. Aí sabe o que acontece com o texto, se você ler mais na frente? Aí os discípulos, a igreja, vai olhar e vai assim: para onde Judas vai? Não prestaram nada atenção no culto, nada que estava acontecendo. Jesus já revelou, mas está todo mundo boiando. Aí eles perguntam: aonde Judas vai? Aí alguém diz: ele vai comprar comida, ele é o tesoureiro, ele deve comprar comida para a gente comer. Aonde está o discernimento? O diabo está dentro da igreja, e a igreja não tem discernimento. Saiu. Agora escuta que eu vou finalizar. Saiu. Quando Judas sai, aí agora é o momento de Jesus já sentir a dor do cálice. Aí Jesus chama os discípulos e fala assim: olha, vamos orar? Vamos lá para o Getsemane? Porque a hora agora começou, agora o negócio é para valer. O que eu falei lá no início, que eu vou para o Pai, chegou a hora. Aí eles vão, a Bíblia diz que ele separa os três, Pedro, João e Tiago, vai orar, e ficou orando, os discípulos ali também, e Judas saiu para longe. Aí Judas vai lá no Sinédrio, vende a informação de onde Jesus está, por 30 moedas, sabemos a história, vem liderando uma cúpula de Malco. Jesus ainda a falar, chegou a multidão de malfeitores. Em outra versão, vai falar que chegam perguntando aonde está Jesus. Em outra versão fala que Judas dá um beijo em Jesus. Agora escuta só para você entender, e aqui eu fecho essa mensagem. No jardim do Éden, o primeiro Adão errou, pecou, escorregou. Por esse pecado, o primeiro Adão se escondeu. Quem vinha atrás de Adão no primeiro jardim, que é o Éden, era Deus. Deus vinha no jardim do Éden e procurou: Adão, onde você está? Adão, onde você está? Isso é no jardim do Éden. Isso é o primeiro Adão, que caiu, pecou, escorregou. Só que nós estamos no Getsemane, depois de anos depois. Agora vem no Getsemane o diabo, procurando. Último Adão, Jesus, aonde você está? O que eu quero dizer? O primeiro Adão andava se escondendo porque estava em pecado, mas o diabo achou que ia usar a mesma artimanha que Deus, porque queria ser parecido com ele, para ver se envergonhava Jesus. Mas Jesus é diferente, porque ele é o último Adão, e nele não há erro, nele não há falha, nele não há pecado. É como se ele dissesse assim: eis-me aqui, louvado seja Deus, eu não preciso andar me escondendo, porque em mim não há pecado. Jesus olhando e dizendo: hoje é noite de você sair detrás da moita e dizer: Senhor, eu errei sim, mas estou aqui, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, lavado e remido pelo último Adão. Se coloque de pé em nome de Jesus. Deixa eu dizer algo. Deus vai no jardim do Éden procurar o primeiro Adão que errou. O diabo queria imitar Jesus até nisso. Ele vai no jardim de Getsemane procurar Jesus, que é o último Adão, mas deu com a cara na água, porque o último Adão é o nosso espelho. O último Adão, que é Jesus, é a nossa referência. Então não tem como mais nós andar e dizendo: eu errei, mas eu errei porque isso, eu pequei por causa daquilo. Eu não estou dizendo que você não vai pecar, vai pecar, mas você vai olhar e vai dizer: eu só espelho no último Adão a partir de hoje. É porque tem crente que é sem temor nenhum, ele erra, peca e fala assim: só pedir perdão e tal, porque está orando para o primeiro Adão ainda. Mas hoje você já está sabendo, o último Adão está na casa. E o último Adão está olhando e dizendo: eu te conheço. Para com essas coisinhas, porque eu te conheço. Então para de andar errando e dizer: mas não tem problema, porque o primeiro Adão errou. Jesus está dizendo: o último Adão sou eu, e em mim não há falha. Então se espere em mim, que é melhor, em nome de Jesus. Amém?
Meus irmãos, eu gostaria de saber se tem alguém aqui essa noite que entrou pela primeira, segunda ou terceira vez e ainda não entregou sua vida para Jesus e hoje gostaria de entregar ou está afastado dos caminhos do Senhor. Tem alguém? Está todo mundo na bênção? Glória a Jesus. Eu quero orar pela tua vida, amém? Eu sei que as horas já se foram, feche seus olhos, oremos. Soberano Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, a tua palavra foi ministrada, e sabemos que a tua palavra não volta vazia, meu Pai, é como a chuva, meu Pai, que ela desce, corre, meu Pai, mas sabemos, meu Deus, que o Senhor falou com a tua igreja. Com isso, meu Deus, abençoa cada dia mais, Senhor, o teu povo, a tua noiva. Nós aprendemos hoje, meu Deus, que se nós sabemos dessas três coisas, a nossa origem, o propósito e o destino, nós vamos lavar os pés uns dos outros daqui para frente. Assim, Senhor, eu oro e agradeço por essa rica oportunidade, em nome de Jesus, e as palmas louve ao Senhor.